Fala sobre economia agora. Cotado para assumir o Ministério da Fazenda, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, embarcou com Lula para Brasília na noite deste domingo. O presidente eleito deve anunciar ainda nesta semana a cúpula da equipe econômica. E a gente recebe aqui o nosso comentarista Luiz Arthur Nogueira. Ô Luiz, como é que a equipe econômica deve ser escolhida nessa semana e o que o mercado espera em relação a isso, Luiz? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Olha, o mercado tem muita expectativa sobre esse anúncio e essa dobradinha Fernando Haddad e Pércio Arida pode dar certo dependendo da autonomia e do papel que Pércio Arida tiver. Vamos lembrar que a ideia de Haddad na Fazenda é dar um papel político para ele ser permanentemente um negociador com o Congresso Nacional. E isso deu certo no primeiro mandato de Lula, quando Lula escolheu Antônio Palocci como ministro da Fazenda e ele fez esse papel de negociador com o Congresso Nacional. E por que deu certo com Palocci? Porque Palocci montou abaixo dele uma equipe econômica de muita qualidade. E tinha Bernard Api como seu braço direito, secretário executivo, tinha Marcos Lisboa como secretário de Política Econômica, tinha Joaquim Levy no Tesouro Nacional e tinha o próprio Henrique Meirelles como presidente do Banco Central. Agora, com Haddad eventualmente assumindo o Ministério da Fazenda, poderia haver uma dobradinha com Pércio Arida. Como é que seria essa dobradinha? Ou Pércio Arida seria nomeado ministro do Planejamento para ficar responsável pelo orçamento federal, o que daria um bom recado ao mercado financeiro de responsabilidade fiscal, já que isso seria assunto para Pércio Arida. Ou outra ideia de dobradinha seria colocar Pércio Arida como braço direito de Fernando Haddad, ou seja, como secretário executivo no Ministério da Fazenda, dando autonomia para Pércio Arida nomear uma ótima equipe econômica abaixo dele. Lembrando que Pércio Arida é um economista liberal, ele foi um dos pais do Plano Real e ele é muito ligado ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Portanto, Tiago, a ideia de ter uma dobradinha Haddad-Pércio Arida pode dar certo se Pércio Arida tiver autonomia. Lembrando que o presidente do Banco Central será Roberto Campos Neto, porque ele tem um mandato de 4 anos, ele é autônomo e, portanto, o governo Lula não poderá modificá-lo. Agora, apenas anunciar Fernando Haddad como ministro da Fazenda, sem dizer o papel de Pércio Arida, pode gerar algum ruído no mercado financeiro, a não ser que Haddad nos surpreenda e passe a fazer um discurso a favor da responsabilidade fiscal, algo que ele não fez na semana passada, quando promoveu um encontro com banqueiros aqui em São Paulo. Pois é, no fim de semana a Pércio Arida já andou dizendo que não aceitaria uma vaga no governo, mas quem sabe, né? Depende das negociações. Luiz Arthur Nogueira, nosso comentarista de economia. Até mais tarde. Agora são 7h31. Repita. 7h31. E a respeito dessas articulações do novo governo para a formação da equipe econômica, a gente faz mais um giro de opinião aqui no Jornal da Manhã. Continuam aqui conosco Coronel Tadeu e Diogo Schelp, começando agora com você, Schelp. Como o Tiago lembrou agora há pouco para a gente, Pércio Arida já recuou e disse que não tem pretensão de ocupar nenhuma vaga no Ministério de Lula, não tem a intenção de ser ministro do Planejamento, formando essa dobradinha com Fernando Haddad, mas essa possibilidade de Haddad ser o ministro da Fazenda continua bem viva, latente, né? Pois é, Lívia. Eu fiz um levantamento neste fim de semana dos artigos que o Fernando Haddad escreveu e publicou na Folha de São Paulo ao longo aí de quase 2 anos, né, de colaboração. De 88 artigos que o Haddad escreveu, apenas 17 tratam de economia. E o que ele pensa sobre economia, o que dá para ver nesses artigos sobre o pensamento de Haddad sobre economia, demonstra que ele tem uma visão que é a visão heterodoxa de economia do PT, né? Uma visão clássica e que não costuma dar certo. Inclusive porque o próprio PT, no primeiro governo Lula, não adotou essa política heterodoxa. Então, por exemplo, fica claro nesses artigos que o Haddad não tem nenhum apreço pelo teto de gastos. Considera que o teto de gastos é algo que atrapalha investimentos em educação, saúde e assim por diante, como se fosse uma questão que é excludente, né, e não uma questão de prioridades. O teto de gastos ele estabelece justamente um limite para que se possa gastar, né, dentro de parâmetros ali, de contas que são feitas, mas isso não significa que não se possa investir naquilo que se considera mais importante. Então é preciso estabelecer
prioridades, ele desconsidera isso. Ele faz também críticas muito duras à reforma trabalhista, fez críticas à reforma da Previdência, dizendo que isso vai criar desigualdade entre os aposentados. Então, é uma visão realmente heterodoxa e mesmo colocando-se um liberal no planejamento, talvez não seja o suficiente para tirar as desconfianças do mercado em relação a isso. Deputado, um comentário, por favor, de 40 segundinhos em relação a essa possível ida de Haddad para o Ministério da Fazenda. Voltaria talvez se chamar Ministério da Fazenda, aí teríamos a recriação do planejamento também? Eu vou na mesma linha do Shelf. Não é só o Haddad, o PT não tem compromisso com essa responsabilidade fiscal. Isso vai afetar sobremaneira toda a população em pouco tempo. A questão de você gastar mais vai gerar a inflação, que obviamente vai mexer com juros, vai subir os juros possivelmente ou farão uma redução do consumo e a economia, então, ela não vai andar. Esse é o parâmetro do PT.